Bom, vamos lá, aula 29. Iniciando aí um novo ciclo, tá? Um novo assunto, ou melhor dizendo, novos assuntos. Para dar início, né, eu coloquei uma foto aqui atrás de um potão aí de gordura, tá? Vou explicar melhor para vocês. Esse pote, né, essa foto eu tirei numa pizzaria, tá? Porque antes, né, de fazer as pizzas, né, pessoal frita bacon e fica, né, aquela gordura. E aí o pessoal vai acumulando, acumulando no pote, e vocês podem ver que há fases assim bem explícitas, né, como a de baixo, uma fase mais escura, e fases mais suaves, formando aí um gradiente de cores, né? E por que que eu estou falando isso? O assunto que eu vou falar agora, né, vou falar inicialmente sobre biodiesel, mas mais para frente também vou falar de combustíveis alternativos, especialmente aqueles voltados ao motor ciclo diesel. Então, e esses combustíveis alternativos, como também o biodiesel, uma das principais matérias-primas são as gorduras de origem animal. E eu vou comentar com vocês, né, sobre esses combustíveis, os processos de fabricação, mas também falar sobre as propriedades desses combustíveis e, por que não, falar das características das matérias-primas. Tá? Apesar de ser, como toda matéria-prima residual, ser uma matéria-prima barata, possui um custo de produção maior devido ao seu processamento mais difícil, mais complexo, por se tratar de uma matéria-prima bastante irregular, que vai depender muito da forma como ela foi produzida, também vai depender muito das características da matéria-prima. Porque nós estamos falando de bacon, né, origem suína, então vai depender da espécie, da alimentação que os suínos tiveram, do processo de industrialização, né, do abate não, mas o processo de processamento, enfim, né, e vai saber também como foi extraída essa gordura, até mesmo o seu armazenamento, né, porque às vezes está armazenado no local, num ambiente sujo, num pote mais sujo, cheio de água, então às vezes o próprio local, né, onde foi extraída a gordura estava no ambiente úmido, cheio de fuligem, cheio de resíduos sólidos, vai saber, né? Então há uma complexidade muito acerca da forma como ele vai ser processado, né, os materiais residuais na usina, né, no processamento, né, na conversão desta em um biocombustível. É por isso que eu fiz questão de colocar uma foto como essa, já antecipando, né, que a segunda principal matéria-prima voltada à produção de biodiesel no Brasil são as gorduras de sebo bovino. Tá? Embora a gordura que vocês estão vendo aqui atrás é de origem suína. Mas é só para mostrar para vocês a complexidade do que é tratar com matérias-primas residuais. E então, por exemplo, quando você trata com matéria-prima residual, até mesmo sebo, as gorduras de origem animal, pode ser aquelas diretamente extraídas dos animais, né, oriundo do abate, ou do processamento, como numa cozinha, ela vai ter bastante água, impurezas diversas, sólidos, e aí, às vezes, cabe o próprio produtor, né, fazer uma purificação, extrair esses sólidos, né? E essa preocupação também deve ter para a produção de sabão, né? Experiência própria, mas para frente eu comento melhor. Depois vocês vão ver o porquê que eu estou falando de produção de sabão na produção de biodiesel. Tá? Então, vocês estão vendo aqui. É claro que se levar para uma usina uma matéria-prima como essa, tudo bem que ela está parada, né? Eu imagino que esse pote estava aí por 2 dias, né? O tempo suficiente para ter uma decantação, uma distribuição dos componentes da gordura pela massa, pela densidade. Então, por que que vocês estão vendo aí uma gordura mais embaixo, outra mais em cima? Densidade. É mais provável que essa gordura mais escura está mais embaixo devido à maior presença de água, porque a água tem uma densidade 1 e as gorduras têm densidade aí em torno de, sei lá, entre 0,7 e 0,8, dependendo muito da sua composição. E é que eu quero comentar com vocês sobre isso. Porque, ao contrário da produção de certos biocombustíveis, como o etanol, que é complicado eu falar, né? Uma matéria-prima mais homogênea, mas, a meu ver, é mais homogênea do que da produção de biodiesel, oriunda de óleos e gorduras. Porque, assim, o etanol basicamente, né, quase todo
o etanol produzido no mundo está restrito a duas matérias-primas. Eu estou falando daquele etanol carburante, que é a cana e o milho, né? Agora, do biodiesel tem uma gama maior de matérias-primas disponíveis no mercado que vão para as indústrias e que possuem aí características, propriedades um pouco diferentes, né? Porque, a grosso modo, o biodiesel é oriundo de óleos e gorduras. O sebo bovino é muito diferente do óleo de soja. É nisso que eu quero chegar, tá? Então, como falei, até mesmo a gordura suína, ela possui grandes diferenças, né? Porque pode ser aquela gordura extraída do abate, mas também pode ser a gordura do bacon, né? De uma cozinha. E até mesmo você vai ver diferentes resultados aí no processamento de ambos. Bom? Bom, vou comentar com vocês, então, sobre o assunto em si, né? Mas já antecipei aí sobre a dificuldade de tratar, o desafio de tratar matérias-primas com comportamentos tão diferentes e que podem ser processados ao mesmo tempo numa mesma indústria. Não é o que acontece numa usina de produção de etanol, em que a grande maioria das usinas, elas utilizam apenas uma matéria-prima, e mesmo estas usinas que já estão com projetos para processar cana-de-açúcar e milho ao mesmo tempo, também não vão ter grandes dificuldades em comparação à produção de biodiesel. Bom, vamos lá. O material que eu vou apresentar para vocês agora é um material assim que eu confesso que eu gerei, desenvolvi há bastante tempo, né? Faz quase 3 anos que eu não falo sobre 2 anos, né? 2 anos? Acho que uns 3 anos que eu não falo sobre biodiesel. Então, claro que algumas questões aí surgiram, claro que vai estar aqui na apresentação, né? Tive que fazer aí alguns aperfeiçoamentos, atualizações, mas tem sempre alguma informação assim mais antiga, mas essas informações mais antigas são, a meu ver, informações assim que são úteis ainda, tá? Bom, eu acho que eu fiquei acho que eu falei assim de uma forma enrolada agora, mas eu quero dizer o seguinte: tem alguns aspectos que são de caráter permanente, né? Então, algumas informações pode ser que estejam um pouco desatualizadas, mas eu vou complementando. Mas vamos lá. Aqui. O que eu quero comentar com vocês? Existem diversos biocombustíveis no mercado, tá? Existem muitos que estão em pesquisa utilizando basicamente o quê? Produtos de origem vegetal e animal, e quando falo em produtos de origem vegetal e animal, principalmente de origem vegetal são os açúcares, mono de polissacarídeos, né? Como já tinha comentado anteriormente. Então, as pesquisas estão sempre em cima da glicose, da frutose, sacarose, amido, celulose. Para quem é da área da engenharia de alimentos, da química, vai ver muito essas pequenas nuances, variedades, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Alfa, alfa amilar, alfa celulose, beta celulose, tem muitos nomes por aí de produtos químicos, substâncias que até usam termos gregos, alfa, beta, gama, em que a diferença está em, em pequenos detalhes aí que, de certa forma, contribuem fundamentalmente para os resultados, tá? Não vou entrar nesses detalhes assim da parte química mais profunda por enquanto. Então, vocês estão vendo aí, biodiesel como alternativa, óleo diesel de origem mineral, e no final falar sobre os da glicerina e ácidos graxos. Então, muita coisa que eu vou mostrar para vocês, né, ela foi desenvolvida por meio de resoluções, né, porque muita coisa que é determinada na área de energia, pelo menos no Brasil, é por meio de resoluções. O que é uma resolução? É um documento desenvolvido por órgãos diversos, tá? Por exemplo, agências, a ANEEL, a ANP, por exemplo, em que regulamenta diversas funções, né? Então, por exemplo, na área de energia elétrica, estão falando muito da resolução ANEEL número 482 de 2012, que foi uma resolução em que iniciou aí a regulamentação da geração distribuída no Brasil, principalmente tendo como resultado a expansão dos projetos de geração fotovoltaica. Beleza? Alguns anos antes, né, isso há quase
20 anos atrás, foi instituído o Programa Nacional de Produção de Biodiesel, e que esse programa foi instituído por meio de uma resolução também, só que no caso, a resolução da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tá? Que é a agência que regulamenta quaisquer negócios da área de biodiesel e também de combustível, outros combustíveis que eu vou comentar bem mais para frente. Então, na cadeia do biodiesel, ele fala primeiro sobre o conceito de biodiesel, né? E também sobre o mercado, a comercialização e também os ensaios físico-químicos que devem ser feitos, tá? Para que as indústrias comercializem o biodiesel, né? Da forma como está nas resoluções. Tá? É aquela história, você pega lá uma amostra, faz, sei lá, uns 20 testes, se tiver com conformidade com o 19 e não conformidade com 1, ele deve voltar ao processo para restabelecer, para refazer, né, para que torne um produto adequado ao mercado, né, para que os consumidores tenham uma certa segurança, tá? E mesmo passando por tudo isso, nós estamos passando por problemas, e são problemas sérios que eu vou comentar daqui a pouco. Tá? Quer dizer, daqui a pouco não sei se vai dar tempo de falar neste vídeo, mas se não falar nesse vídeo, falo no outro, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. O que é o biodiesel? Existem vários, como é que se fala? Vários significados assim, mas basicamente é isso que vocês estão lendo aqui. Combustível alternativo ou diesel de origem mineral produzido através de óleos e gorduras. Tá? Mais de 90% do biodiesel produzido no mundo é oriundo do processo de transesterificação. Tá? Aí tem a esterificação, craqueamento, transesterificação supercrítica, conversão enzimática, que são processos assim que não estão no mercado em larga escala, tá? Que nem a transesterificação. E álcoois como etanol e metanol. Tá? Então, assim, o biodiesel em si, o conceito já existe há, sei lá, mais de 100 anos. Vocês podem até procurar ver, por exemplo, Rudolf Diesel, que desenvolveu o motor a diesel, ele usou primeiramente o óleo de amendoim como combustível. Tá? Mas foi mais assim para caráter para apresentação. A indústria petrolífera ainda estava em estágio, não vou dizer embrionário, mas estava engatinhando. E só depois que houve a consolidação do uso do óleo diesel mineral como combustível ideal para motores a diesel, né? Numa época, né, que havia aí, houve um grande desenvolvimento, desenvolvimento não, uma procura enorme por trocentas formas de propulsão veicular, que aí surgiu o carro elétrico, surgiu, mais ou menos na mesma época, talvez um pouco, acho que um pouco antes do motor diesel, surgiu o motociclo Otto, tá? O Rudolf Diesel era alemão, eu não lembro o nome do Otto, né? Otto é sobrenome, também alemão. Então, desenvolveram motores usando combustíveis, obviamente, muito diferentes do diesel, do atual biodiesel, até mesmo dos óleos vegetais, né? É, Então, a iniciativa do uso do etanol, dos óleos vegetais, vem de muito tempo, tá? Da época da introdução dos primeiros veículos motorizados, né? Então, há uma discussão sobre quem inventou o carro, quem que desenvolveu o primeiro motor. Isso não importa. O que importa é que teve várias pesquisas, várias investigações usando diversas formas de propulsão, combustíveis líquidos, gasosos, até sólidos, né? Mas a partir do sólido surgindo aí os combustíveis gasosos, né? E também veículos elétricos. Só que com o tempo foi consolidando aí, a grosso modo, combustíveis de origem mineral, principalmente oriundos do petróleo, tá? Em pequena escala, combustíveis líquidos oriundos da gasificação do carvão, processo Fischer-Tropsch, que chama. Também, né? Fischer e Tropsch eram dois pesquisadores de origem alemã, na época do período entre guerras, mais para frente explico melhor. E aí, com o tempo, aí, como disse, né, no começo, que o conceito de biodiesel ele tem mais de 100 anos, mais ou menos, né? Como alternativa, né, só em cima como alternativa às características naturais dos óleos de origem vegetal e animal que impediam um melhor desempenho dos motores.
Então, o biodiesel surgiu para melhorar o desempenho dos motores, no caso, motores ciclo diesel. Só que devido ao baixo custo de produção do diesel de origem mineral e da gasolina, ele ficou no limbo. E que nem o carro elétrico, tá? Que nem outros biocombustíveis também. Então, por muito tempo, até pelo menos até a década de 70, só se falava em óleo diesel e gasolina. Óleo diesel mineral para motor diesel e gasolina para motociclo Otto. Até que surgiu alguns programas, né, de incentivo aí a pesquisas, produção, comercialização de biocombustíveis e entre outros combustíveis alternativos no Brasil, como o famoso pró-álcool. E mais ou menos nessa época, um pesquisador brasileiro, que até faleceu já acho que uns 4 anos mais ou menos, chamado Expedito Parente, que foi professor da Federal do Ceará, ele desenvolveu o primeiro processo industrial, patenteou, tá? O primeiro processo industrial para a produção de biodiesel. Só que numa época em que a indústria não estava interessada. Aí a patente caducou, os alemães pegaram, deram uma aperfeiçoada, e aí tiveram a sorte de terem pegado e aperfeiçoado o projeto numa época em que exatamente a humanidade estava começando a se preocupar com a poluição, com todo esse papo que está tendo agora, né? Aquecimento global, poluição, etc. E aí que alguns países começaram a estudar e que até mesmo discutir a comercialização do biodiesel. E aí o primeiro país que entrou nessa foi a Alemanha. Tanto que a Alemanha, por um bom tempo, ela foi a maior produtora e consumidora de biodiesel do planeta. Aí a França entrou junto também, isso antes de 2005, quando foi, se não me engano, foi 2005 que iniciou o PNPB, Programa Nacional de Produção de Biodiesel, isso no Brasil. Tá? Porque até então nada impedia de produzir biodiesel, e como também nada impede de usar gorduras e óleos para usar em motores diesel, mas não para comercialização. Você mesmo pode produzir o biocombustível na tua casa e colocar no teu carro. Se der algum problema, o problema é teu porque foi iniciativa tua, né? Mas a grande questão é quando que eu quero comercializar? Então, muita coisa que é comercializada, disponível no mercado, ela está disponível no mercado por meio de leis, regulamentos, regulações, tudo isso para assegurar que o consumidor esteja comprando o que realmente está prometendo. Então, por exemplo, o consumidor está querendo comprar farinha de trigo. O cara vai comprar farinha de trigo, lá está escrito farinha de trigo, e está lá a data de fabricação, validade, a procedência, enfim. Mas pode acontecer na hora de abrir, visivelmente ou sentindo ou não, parece que a farinha de trigo não é farinha de trigo. Ah, será que fez alguma adulteração? Outro exemplo, eu estou dando exemplo de farinha de trigo, na verdade, eu não sei se há, mas com café eu sei que há adulterações, infelizmente. Por exemplo, café, que é um produto de valor agregado maior que a farinha, vai. Tem algum, assim, claro que o ideal, né, a pessoa compra o café e seja um café puro, arábico, robusto, o que seja, né? Só que às vezes aparecem denúncias, né, de misturas, de alguém colocar no café, por exemplo, serragem torrada, qualquer outro produto aí que possa adulterar, né? Então existe assim algumas limitações acerca do teor de impurezas, mas claro que se passar vai ter problemas, tá? E mesma coisa com biocombustíveis. Então, existem resoluções, regulamentos em cima da área de alimentos, na área de bebidas. Por exemplo, você está comprando cachaça, tá lá 40% de etanol. Mas imagina, você leva para algum laboratório, não está 40, está 50. Está fora das normas, porque apesar de ter uma tolerância, eu duvido que seja uma tolerância de 10% para mais ou para menos. Tá? Então, existe todo um controle de qualidade na área de alimentos, na área de bebidas, em serviços diversos, por exemplo, na comercialização da energia elétrica e, por que não, na área dos combustíveis. Tá? Tudo para respaldar para que o consumidor final não tenha problemas. Porque, por exemplo, se der algum problema no carro,
A grande maioria das pessoas que são leigas não sabem identificar. Ah, tá tendo esse problema, pode ser por conta do óleo, do motor, pode ser alguma coisa da suspensão, da solda, pode ser muita coisa. E aí só um especialista para fazer o diagnóstico e pode ser que nem na medicina. Tem lá o diagnóstico, pode ser trocentos motivos. Mas dificilmente alguém sabe dizer se exatamente um combustível adulterado. E pior ainda, às vezes nem sabe de onde veio. Porque às vezes a pessoa, principalmente quando está viajando, andando bastante, passa por diversos postos, né? Então vamos lá. Então o biodiesel ele surgiu para ser uma alternativa. Quando eu falo alternativa, ele consiste em ter uma substituição parcial, né? Mas nada impede de ser um substituto total. Mas eu acho, ao meu ver, que isso vai ser muito difícil, devido aí ao pequeno volume de produção em comparação ao óleo diesel de origem mineral. Eu estou aqui também para falar sobre as vantagens e desvantagens de cada um deles, né, vantagens e desvantagens do óleo diesel mineral e do biodiesel, né? Então, sabe-se, né, que, por exemplo, o diesel de origem mineral, ele veio do petróleo, combustível não renovável, durante a sua queima gera gases como CO, CO2, hidrocarbonetos, material particulado, todo esse NOx, né, quando fala NOx, NO, NO2, então todos esses gases, todos esses componentes, vocês sabem que geram problemas à saúde e ao meio ambiente. E o biodiesel veio também para minimizar essas emissões, né? Primeiro fato. O segundo fato, como falei antes, né, os biocombustíveis em geral, eles são democráticos. Como assim? Eles podem ser produzidos em qualquer lugar do Brasil. Podemos dizer qualquer lugar do mundo, ou quase. Ao contrário do petróleo, e que a indústria do petróleo ela se consolidou por meio de grandes refinarias. Então, a grande maioria das refinarias do mundo, desculpa, a grande maioria dos derivados de petróleo eles são produzidos em grandes refinarias, o que gera uma economia de escala. Tá? Então, por quê? Porque o petróleo, como o carvão, o gás natural, eles são combustíveis de alto poder calorífico, eles possuem uma alta concentração de energia, tem uma grande densidade, então, assim, todo digamos, o material que eles com toda a composição deles, eles geram produtos de alto valor agregado. Então, por isso que houve um grande investimento em transporte por navios, oleodutos, gasodutos, é algo que indústrias que mexem com matérias-primas de origem mineral e vegetal não possuem. Então, muito dificilmente você vai ver uma infraestrutura diversificada, bem desenvolvida, como aqui tem na indústria dos combustíveis não renováveis, na indústria de combustíveis renováveis. Por exemplo, no Brasil já possui tubulações de transporte de etanol. Tem um que transporta etanol, acho que do Triângulo Mineiro até o porto, não sei se é o porto do Rio, de São Sebastião, assim, litoral paulista. O projeto ia até o litoral fluminense. Ainda nada se compara aos oleodutos e gasodutos, né, que são transportados até as refinarias, até os mercados consumidores finais, enfim, né? Onde eu quero chegar? Que a matéria-prima de origem vegetal ou animal, elas podem até ser mais baratas em massa ou volume, mas elas não possuem a mesma qualidade, não possuem o mesmo poder calorífico e geram muito mais resíduos, digamos que geram muito mais produtos de menor valor agregado residuais do que os derivados de petróleo, carvão e gás natural. Isso gera uma certa dificuldade. E por conta disso, o custo do transporte da matéria-prima, biomassa, ela é muito maior do que o transporte de petróleo, gás natural ou carvão. Tá? Por conta da menor densidade energética, por conta do menor valor agregado. Porque nós estamos falando aqui não apenas de energia, mas também falando de outros produtos que podem ser gerados, mesmo sendo não energéticos. Tá? Então, assim, não estou dizendo que se pegar madeira, uma indústria não vai conseguir aproveitá-la totalmente. Consegue, né? Mas, por exemplo, da madeira para a indústria de celulose. A indústria de celulose aproveita, sei lá, 30% da madeira, celulose que é um produto mais valioso. E o menos valioso vai tudo para queima.
para gerar energia, e a queima da biomassa para geração de energia é uma atividade de menor valor. As atividades de maior valor são aquelas que vão, por exemplo, para a indústria farmacêutica, para a indústria química fina, que é aquelas que geram produtos aí de dezenas, centenas, milhares de reais por quilo. Então, tem toda uma escala assim de produtos mais sofisticados, geram aí indústrias mais sofisticadas, geram produtos aí de dezenas, centenas, milhares de reais por quilo, não falo nem por tonelada, mas são quantidades muito pequenas. Aí vai aumentando, quantidades maiores, algo como unidades ou dezenas de reais por quilo, alimentos, ou mais abaixo, combustíveis. Por exemplo, quando fala em produção de biodiesel, atualmente estão falando aí R$ 7 o litro, por exemplo, R$ 6 por litro, R$ 5 por litro, dependendo da matéria-prima. Etanol menos que isso. Não é a mesma coisa que o alimento que chega na casa das dezenas ou um insumo especial para outras indústrias que chega nas centenas ou até mesmo milhares, dezenas de milhares de reais por quilo, por litro, que seja. Só que aquele negócio, né? O volume de produção é inversamente proporcional ao custo. Tá? Então, voltando aqui, o biodiesel, a produção, como é que está a produção hoje? Como falei, né? Há 20 anos atrás liderava lá a Alemanha e a França, depois ela foi expandida para outros países e atualmente, vamos dizer aí que quase, acho que mais de 80%, posso assegurar que mais de 80% da produção mundial está restrito a 5 países. Tá? É assim, eu não vou dizer para vocês em valores atualizados, mas não necessariamente nessa ordem. Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Argentina e Alemanha. Eu vou colocar 6, né? Porque é quase certeza que o sexto é o Paraguai. Tá? Então, até a última literatura que eu vi, né, o campeão mundial de biodiesel era os Estados Unidos e depois Brasil. E terceiro, Indonésia. Mas a Indonésia cresceu bastante, eu tenho quase certeza que passou o Brasil. E tinha uma época aí que a Argentina estava ameaçando o Brasil também. Mas ainda em volume de produção não é muito pequeno em comparação ao diesel de origem mineral, tá? Então, quando fala óleo diesel de origem mineral, fala em torno aí de 2 trilhões de litros, mais ou menos, né? 2 trilhões de litros por ano no mundo, e biodiesel, fazendo as contas aqui, 2 trilhões, eu falei 2 trilhões, né? 2 trilhões de litros de diesel produzido no mundo, de biodiesel, eu acho que não chega a 20 bilhões. Tá? Então, vamos colocar mais ou menos 20 bilhões, talvez, até no máximo 30 bilhões de litros de biodiesel produzidos no mundo. Então, dificilmente vai chegar a 2%. Tá? E por que isso? Por causa da dificuldade, né, da produção em larga escala, né, de biomassa para isso. Porque quando se fala em produção de vegetais e produtos de origem animal, é mais para a produção de alimentos, onde a necessidade é maior. Né? Então, tem países, claro, que estão dando prioridade à produção de alimentos, né, por motivos óbvios, e a produção de biodiesel acaba restrito, que nem na Alemanha. Teve uma época de grande produção, mas não cresceu mais, devido à restrição de espaço. Tá? Aí tem aquelas restrições lá, para aumentar a produtividade, precisa irrigar, será que tem água? Dificuldade da expansão aí da agricultura devido aí ao consumo crescente de fertilizantes, enfim, tem tudo isso aí também. Tá? E no Brasil? No Brasil, podemos dizer assim, ainda não com muita segurança, uma produção aí de torno de... A capacidade de produção acho que já chegou a 10 bilhões de litros, capacidade de produção. Em torno de 8, 10 bilhões de litros. A produção aí em torno de, vamos colocar 6 bilhões de litros. Tá? Fazendo as contas assim meio de cabeça, é por aí mesmo, 5, 6 bilhões de litros, tá, de biodiesel, para um consumo aí de diesel em torno de 50 bilhões de litros. Mais ou menos isso. Tá? O agravante que o Brasil é um grande consumidor de diesel mineral, visto que o transporte que predomina no Brasil é o transporte rodoviário, onde o consumo de diesel por quilômetro
tonelada útil, tem uma unidade chamada TKU, que é tonelada quilômetro útil de uma carga, né? O consumo por TKU é maior, muito maior nos caminhões, talvez é uns 3 vezes maior do que nos caminhões do que nos trens. E nas hidrovias, em torno de mais ou menos 6 vezes menor do que nos caminhões. Então, consumo de combustível, tonelada quilômetro útil, vamos supor que seja 60 nos caminhões, é uns 20 nos trens e uns 10 numa hidrovia. Numa hidrovia fluvial, lacustre. Talvez marítima seja até menor. Tá? Mas claro que depende muito, porque há uma grande diferença entre eles no que tange aí a capacidade de transporte, né? Mas não vou entrar em detalhes. E por que eu falei agora há pouco que é um combustível, que os biocombustíveis em geral são democráticos? Primeiro que dá para, que eu posso dizer com muita segurança que o número de usinas que produzem biodiesel é muito maior do que os que produzem, número de refinarias. No Brasil, em torno de 13, 15, entre privadas e mista, né, que é a Petrobras, né? Petrobras produz aí no Brasil, no mínimo uns 95, 96%, talvez até mais, de diesel de origem mineral, né? Por parte das refinarias que, em geral, são de grande porte, no mínimo aí capacidade aí de dezenas de milhares de barris de petróleo por dia. E tem mas em compensação tem mais de 50 usinas de biodiesel Brasil afora, né? E só que para torná-las viáveis economicamente, em geral elas estão instaladas próximas à matéria-prima, à produção da matéria-prima. Então, por isso, por exemplo, que o maior produtor nacional de biodiesel é o estado do Mato Grosso, seguido pelo estado do Rio Grande do Sul. Porque mais de 70% do biodiesel produzido no Brasil é oriundo da soja. Tá? Mais de 70%, e isso já faz um certo tempo, desde um pouquinho depois aí do início do Programa Nacional de Produção de Biodiesel, tem sido dessa forma. Tá? Mais ou menos 70%. Tudo bem, eu vou mostrar isso mais para frente. Mais ou menos 70% soja, 15%, dificilmente chegando a 20%, sebo bovino, e aí depois tem óleo de... Aí varia muito, né? Não necessariamente nessa ordem. Óleo de dendê, gordura, ácidos graxos residuais da indústria, mais para frente explico melhor, e assim por diante. Mas digamos aí que quase 90%, podemos até dizer que mais ou menos 90% está restrito a duas matérias-primas. Tá? Isso é bom, mas também isso é ruim. Quando falar sobre composição dos óleos e gorduras, eu explico melhor. Então, a maior parte da produção estão em estados onde não estão entre os principais consumidores de óleo diesel mineral. Né? Por exemplo, Mato Grosso não tem refinarias. O grosso das refinarias de petróleo estão restritas aonde? A estados litorâneos, sabendo que mais de 90% da população brasileira está numa faixa que vai do litoral até 1.000 quilômetros para dentro, né? Pegando, por exemplo, Brasília, que é a capital, né? Que atualmente é a terceira cidade mais populosa do Brasil, né? Só perdeu para São Paulo e Rio. Então, assim, o grosso das refinarias por exemplo, tem pelo menos da Petrobras, né, 4 no estado de São Paulo, fora lá uma outra pequena refinaria particular. Rio de Janeiro tem uma em construção, outra que é a Reduc, que é a refinaria Reduc de Caxias, aí tem Manguinhos, por exemplo. Então, assim, as refinarias a grande maioria das refinarias estão próximas ao litoral, com exceção de uma que fica em Manaus, outra que fica na região de BH, Belo Horizonte, tá? Tem uma outra que está mais ou menos 100 quilômetros de distância, como as que tem na região de Curitiba, região de Porto Alegre, o resto está tudo próximo ao litoral. Tem de Paulínia, aqui em Campinas, que fica aí uns 200 quilômetros de distância do litoral, São José dos Campos, que fica um pouquinho menos de 100, e Mauá não é muito diferente. Mauá fica na Grande São Paulo. Então, assim, as refinarias, né, a grande maioria delas estão bem providas de infraestrutura de transporte, tá? Que é portos e terminais portuários e oleodutos, como também tem lá os dutos que transportam os derivados, como aqui tem lá de Paulínia até Brasília. Tá?
Em alguns lugares, transporte de combustíveis por meio de trens, né? Apenas uma pequena parcela do óleo cru é transportado por trem ou caminhão, mas aí é para atender pequenas refinarias. Mas é coisa assim de menos de 1%. Agora, quando se fala de biomassa, por exemplo, quando fala produção de biodiesel, o que deve ser conduzido para a usina de biodiesel? Óleo de soja, sebo bovino, entre outros óleos e gorduras, cuja matéria-prima, por massa ou volume, tem menor poder calorífico, tem mais impurezas do que o petróleo. E aí, por isso que o custo do transporte o custo é maior. Então, por isso que tornou-se viável construir usinas de biodiesel muito próximas às fazendas, ao lado das fazendas. Mesma coisa se tratando de produção de etanol, tanto da cana quanto do milho. Vocês podem ver que, por exemplo, etanol da cana, o percurso máximo não chega a 5 quilômetros, desde o canavial até a usina. Com milho não, com milho até consegue distâncias maiores, mas não muito maiores, algumas dezenas de quilômetros. Tá? Então, por isso que às vezes até parece ser alguma cidade no interior do Mato Grosso com 2 usinas de biodiesel, inclusive de empresas diferentes. Com usina de etanol não é muito diferente. Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, tem 2 usinas que processam cana, que são do mesmo grupo empresarial. Tá? E algo que você não consegue imaginar quando fala em refinaria de petróleo, que conseguiu uma economia de escala graças à capacidade das grandes refinarias. Tá? Então ficou dessa forma. E uma coisa muito interessante no Brasil, pelo menos no que falo sobre logística, é que pode ser atualmente é transportado diesel para o estado do Mato Grosso, de São Paulo para o Mato Grosso, e na volta biodiesel. Então tem o quê? Uma logística bem otimizada e que transporta o diesel mineral na ida e biodiesel na volta. Por quê? Porque, ao contrário do estado do Mato Grosso, que é um grande exportador de biodiesel para os outros estados, o estado de São Paulo é o grande importador. Tá? Então, foi desenvolvida uma logística que tornou isso possível. No Rio Grande do Sul, não teve tanto impacto quanto no Mato Grosso, porque tem refinaria, tal, o consumo é maior do que no Mato Grosso, mas também ele exporta, principalmente para Santa Catarina, Paraná, talvez São Paulo. Bom, é claro que o ideal que a produção de biodiesel, como qualquer outra coisa por aí, alimento, outros combustíveis, alimentos, bebidas, fosse assim mais a produção estivesse bem próxima do consumo para diminuir o custo logístico. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a produção de biodiesel ficou muito condicionado à proximidade da matéria-prima. Tá? Enfim, e apesar de ter um crescimento de ter passado por um crescimento muito pequeno, há um potencial enorme ainda de desenvolvimento, de expansão dos mercados. Isso é legal. Tá? Ainda fala-se muito do Acordo de Paris, por exemplo, recentemente falado muito lá do Acordo de Glasgow, né, que é uma cidade lá da Escócia, onde várias autoridades discutiram sobre questões diversas sobre o meio ambiente, visando estimular processos alternativos ao uso dos combustíveis fósseis, etc. Né? Tudo pensando nos impactos nocivos ao meio ambiente usando combustíveis fósseis, todo aquele blá 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 de meio ambiente e alternativas para mitigar os impactos por eles causados. Né? Então, de novo, é interessante, né, investigar outros processos, outras matérias-primas, né, visando aí uma queda dos custos, porque o biodiesel, de certa forma, é concorrente do diesel mineral. Por que eu falo que é concorrente? Porque, embora os possuem composições bem diferentes, o intuito de ambos é ser usado em motor ciclo diesel, tá? Misturados ou não. Quando foi criado, bom, vou falar depois. Aí vocês estão vendo aqui, ó, a transterificação é um processo em que a produção de biodiesel dura quase um dia. Fala em torno de 20 horas, em um ambiente cuja pressão atmosférica, é claro que a matéria-prima tem que estar bem purificada, então tem alguns processos de purificação, de tratamento da matéria-prima, antes
de ser conduzido para transferificação, porque toda a indústria química deve se usar uma matéria-prima mais pura possível, com o menor nível de resíduos na medida do possível, para obter maiores resultados. Tá? Produção de etanol, mesmíssima coisa. Tá? Aí, então, grosso modo, a transterificação chega, recebe o óleo ou a gordura e mistura com etanol ou metanol. Mas os alemães, quando aperfeiçoaram a tecnologia desenvolvida pelo Expedito Parente, que era um pesquisador lá do estado do Ceará, os alemães priorizaram o uso do metanol. Por quê? Porque na Alemanha praticamente não produz etanol, produz muito mais metanol, entre outras vantagens e desvantagens que vocês vão ver mais para frente. E até hoje, quase todo o biodiesel produzido no mundo vem do metanol, tá? Inclusive no Brasil. E por incrível que pareça, o metanol no Brasil, o Brasil importa a maior parte dele, o metanol ele é produzido por poucas indústrias no mundo, são pequenos grupos empresariais que produzem metanol, e ele é produzido por meio de grandes indústrias, que utilizam principalmente, quase que exclusivamente, gás natural. Então, o Brasil ele depende muito das importações de metanol, principalmente por países grandes produtoras de gás, como o Catar, mas também há grandes produções no Chile. E curioso que o Chile, até onde eu sei, não produz nada de gás natural, mas enfim, mesmo tendo uma grande produção de etanol no Brasil, né? Mas vocês vão ver por que se priorizou o metanol em detrimento do etanol. Aí eu coloquei aí, só de curiosidade. A transterificação supercrítica acontece a 400 graus, 80 atm, finalizando o serviço em poucos minutos, o que na transterificação convencional dura 20 horas. Mas aí tem a questão lá dos reatores, que devem ser muito mais grossos, muito mais caros, né? Porque está mexendo com pressão, né? Então, tem todas aquelas especificações técnicas específicas no que se trata aí ambientes de alta temperatura e alta pressão. Mas devido à alta temperatura e alta pressão, pelo que está dizendo aí, a reação torna-se mais rápida. Então, por exemplo, se for pensar num local onde o espaço é restrito, por exemplo, um país como o Japão, então a transterificação supercrítica pode ser interessante, tá? Para economizar espaço. Quando falo espaço, o volume dos tanques, né? Antes, eu vou só mostrar mais este slide aqui, eu termino esse vídeo, porque senão fica longo. Mas é assim, eu peguei um material em inglês, né? Mas vou comentando com vocês. Só de curiosidade, isso aqui mesmo. Transterificação, que está aqui embaixo. A vantagem, as propriedades do combustível estão mais próximas ao diesel de origem mineral. É lógico que é isso que nós buscamos, né? Porque você não vai colocar gasolina no motor exclusivamente etanol e também não vai colocar etanol no motor exclusivo a gasolina, como também você não vai colocar nem etanol nem gasolina em motor exclusivamente a diesel e vice-versa. Tá? Isso mostra o quê? Que os motores, durante a sua história, eles foram desenvolvidos de acordo com as características dos combustíveis. Foram os combustíveis que mandaram, né, digamos, né, os combustíveis que orientaram, né, o desenvolvimento dos motores. E atualmente ele teria que ser ao contrário. Os motores que orientam o desenvolvimento dos combustíveis. Mais para frente explico melhor. Então, assim, as vantagens do biodiesel oriundo da transterificação. As propriedades do combustível estão mais próximas ao diesel, por isso que existe uma resolução específica existe específico para biodiesel, né? Uma alta eficiência de conversão, ok? Baixo custo, e é adequado para a produção industrializada, produção em larga escala. Desvantagens. Baixo conteúdo de ácidos graxos livres, eu explico melhor o que são esses ácidos graxos livres, e uma certa quantidade de água é necessária para alimentar o catalisador. Usa-se catalisador? Usa, mas para frente explico melhor. Poluentes serão produzidos porque os coprodutos devem ser, coprodutos não, porque os produtos devem ser neutralizados e lavados. Como muitos processos químicos, não há uma produção final daquele produto puro. Tá? Porque o que é o reator? O que é a reação? Você coloca vários ingredientes, vários reagentes,
e geram vários produtos. Dificilmente você vai gerar um produto só, tá? Então, aqui, na indústria do biodiesel, vão ser gerados vários subprodutos e que nem sempre vai conseguir pegar o principal subproduto, o principal produto e já levar para o comércio, para o mercado. Mais para frente explico melhor também. Poluentes são produzidos devido a tal. Esse item 3, o que quer dizer? Que há algumas reações além da transterificação que pode acontecer. As side reactions é ao pé da letra reações laterais, né? Então, estas reações laterais devem ser controladas, tá? Como, por exemplo, hidrólise. Porque devido à presença de água nos reagentes, essa água pode hidrolisar as substâncias, os componentes dos óleos e gorduras, que em vez de gerar o biodiesel em si, né, o componente da química orgânica são os ésteres, né, em vez de produzir os ésteres, geram ácidos graxos. Esse é um problema. Dificuldade da separação de certos produtos oriundos das reações. Tá? Vocês vão ver melhor sobre isso aí. Rapidinho. Tem aqui metanol supercrítico, né? Transterificação supercrítico, não precisa de catalisador, tempo de reação é curto, alta conversão e uma boa adaptação. Mas precisa de alta temperatura e pressão, os custos do equipamento são caros e o alto consumo de energia. Que eu tinha comentado antes, né? Pirólise, o que é pirólise? É uma reação termoquímica que visa converter líquidos e sólidos em gases, tá? E principalmente gases, mas também são produzidos bioóleos, gerados alguns produtos do estado sólido, como, por exemplo, carvão ativado, acho que pode ser por meio de pirólise também. Vamos lá, não polui, o processo é simples, mas a alta temperatura é necessária. Quando falo em pirólise, é 600, 700 graus, 500 graus no mínimo. Equipamentos são caros e o grau de pureza é baixo, por quê? Para a produção, né, como falei, gases e líquidos, né, que possuem várias substâncias, né, a separação de ambos é difícil. Diluição ou microemulsão. Para quem não sabe, emulsão é um processo em que é porque água e óleo não se misturam, então precisa colocar, às vezes, emulsificante para aderi-los. É muito comum, por exemplo, na indústria de sorvetes, tá? Então, o processo é simples, mas gera substâncias de alta viscosidade, uma baixa volatilidade e estabilidade. Eu nem comento porque não se fala praticamente nisso, tá? Aí, mais para frente, eu vou falar por que colocou pirólise. Porque, assim, basicamente, pirólise, né, produz também o bioóleo, que a temperatura ambiente ele tende a se formar um piche. E a partir daí ele pode ser refinado para produzir algum combustível alternativo ao diesel mineral. E se tiver dentro das normas da resolução que rege sobre a indústria do biodiesel, tudo bem. Ele pode ser oficialmente vendido como biodiesel. Tá? E pirólise, tudo bem, existe pirólise do petróleo, carvão mineral, mas estamos falando aí pirólise de produtos de origem vegetal e também animal. Tá? Faltou alguns? Faltou, né? Vamos lá. Esterificação, o que é? É conversão de ácidos graxos em ésteres. Tá? A esterificação pode ocorrer simultaneamente à transesterificação. Tá? Por quê? Porque os óleos, alguns óleos e gorduras possuem o que chamam de ácidos graxos livres. O que são ácidos graxos? São ácidos carboxílicos que estão naturalmente neles. Numa indústria, pode ser consumido esses ácidos graxos livres, tá? Tem algumas matérias-primas, como a macaúba, que mais de 50% do óleo é ácido graxo, mas tem alguns óleos e gorduras em que os ácidos graxos têm uma participação bem pequena. Então, converte-se ácidos graxos em ésteres, né, que são as substâncias, né, que compõem o biodiesel. Éster também está lá, dentro daquelas classificações da química orgânica, né, como ácido carboxílico, ésteres, álcoois, cetonas, aldeídos, etc., né? Então, o ácido graxo é um ácido carboxílico que é convertido em éster, né? Mas se tiver muita água nos reagentes,
os triglicerídeos e monoglicerídeos que compõem óleos e gorduras, eles podem ser convertidos em ácidos graxos, aí já não são ácidos graxos livres, né? E aí tem que colocar mais metanol ou etanol tal para converter, inclusive, os ácidos graxos que foram gerados no processo para converter tudo em éster, para não ter tanto trabalho na purificação dos ésteres, né, para a produção de biodiesel. Então, esterificação é isso, tá? Conversão em ácido graxo em éster, que compõe aí mais de 90% do biodiesel comercializado. Craqueamento é o processo em que a alta temperatura é algo muito próximo aí a da pirólise, e nada mais é do que a quebra das moléculas em alta temperatura, que se trata de matérias-primas, moléculas grandes, para quebrar em moléculas pequenas, é que nem, por exemplo, aqui, vocês estão vendo aqui, oleína e estearina, né, que é o nome que dão aí, óleo e gordura, mas o que vocês podem ver aqui? Que são que os triglicerídeos, né, que são os principais componentes dos óleos, eles possuem uma estrutura molecular muito grande. Fala-se em torno aí de 600 a 1.000 gramas por mol. E os ésteres possuem uma massa molecular aí 3 vezes menor. Por exemplo, em vez de falar em 900 gramas por mol, fala em 300 gramas por mol. Então, o craqueamento ele permite também quebrar as moléculas grandes e moléculas menores usando alta temperatura e não precisa usar álcoois e nem catalisadores. Aí a grande dificuldade, o grande desafio, com o grande consumo de energia. Tá? Conversão enzimática, a grande dificuldade, o grande desafio, alto custo, mas ele também não precisa de catalisadores nem álcoois. E quando fala de enzimas são substâncias produzidas por micro-organismos. As enzimas, em geral, elas são atóxicas, então não tem o problema da toxicidade. Né? Tem a questão do alto custo, e o grande problema é que tem que tomar cuidado com a matéria-prima, porque se a matéria-prima tiver muitas impurezas, contaminação por micro-organismos, as enzimas têm mais dificuldade para atuar. Tá? É isso que acontece. Eu vou parar por aqui. Então, a introdução do biodiesel é isso, né? As principais... Fazer toda uma contextualização aí do biodiesel no Brasil, tá? Tem bastante coisa para falar, bastante coisa interessante, tá? Vou deixar para as próximas. Vou parar por aqui. Até logo. Grande abraço.